cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa, e a liturgia da palavra que acabamos de ouvir tem muito a nos ensinar. A começar pela primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, recordando que neste livro, escrito por São Lucas, ele relata a vida dos primeiros cristãos, relata como se deu, então, o início do cristianismo logo após a ressurreição de nosso Senhor. E nesse trecho do capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé voltam para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia e encoraja os discípulos, exortando-os a permanecerem na fé. Veja, e o contexto em que São Paulo diz isto aos cristãos, ele tinha acabado de passar por um apedrejamento, né? São Paulo foi apedrejado porque ele falava sobre Jesus, porque ele pregava o Evangelho, e ele então exorta os cristãos para permanecerem firmes na fé, dizendo: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. São Paulo reconhece que o sofrimento, a dor, a cruz, ela se faz necessária para entrar no reino de Deus. Portanto, diante de tantas situações que nós passamos na nossa vida, de sofrimento, de dor, de tribulação, devemos nos recordar dessas palavras de São Paulo e de Barnabé. É necessário permanecer firmes na fé. Firmes na fé. Na confiança em Deus, na confiança em seu amor, na sua providência, porque existem muitas situações na nossa vida que nós não sabemos o porquê. Que, de fato, sofrimentos que podem nos levar a uma condição de tristeza se não permanecermos firmes na fé. Uma condição de desânimo se não permanecermos firmes na fé. Por isso, recordemos dessas palavras de São Paulo e Barnabé. Permaneçamos firmes na fé, porque para entrar no reino de Deus, devemos passar pelos sofrimentos. E na segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse de São João, nós vemos esperança e motivação para permanecermos firmes na fé. São João, no livro do Apocalipse, ele, sobretudo nesse capítulo, o capítulo 21, ele relata para nós o que será o fim dos tempos, ou seja, a volta de nosso Senhor, a sua volta gloriosa. Ele diz para nós que o primeiro céu e a primeira terra passarão. Ou seja, ele diz: vi um novo céu e uma nova terra.
Essa é a imagem do fim dos tempos, quando nosso Senhor voltar, e assim se dará um novo céu e uma nova terra. Essa é a visão de São João. E ele continua a dizer para nós: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu esposo. Essa nova Jerusalém é a igreja santa, a igreja do céu. Ou seja, aqueles que foram salvos, eles descerão de junto de Deus, e essa igreja vestida qual esposa enfeitada para seu marido, ou seja, como que bela, imaculada, santa. Então, estes farão parte da morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo. E São João continua a dizer: Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Diante do sofrimento que passamos, das tribulações, das situações difíceis da nossa vida, devemos nos recordar: Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. O sofrimento na nossa vida passa, a cruz que devemos carregar passa. As pessoas que perdemos nessa vida, nós vamos reencontrá-las. Ou seja, Jesus, pela boca de São João, nos diz: eis que faço novas todas as coisas. Deus, nosso Senhor, faz novas todas as coisas. Por isso, permaneçamos firmes na fé. Não deixemos que a nossa fé se esmoreça diante da cruz, diante das dificuldades. Porque a cruz, as dificuldades são necessárias para adentrarmos o reino dos céus. Porque, de fato, as tribulações são necessárias na nossa vida. De alguma forma, Deus se usa delas para que nós possamos adentrar o seu reino. Confiemos em Deus, confiemos no seu amor e na sua misericórdia. E por fim, no Santo Evangelho, Jesus, que está na última ceia com os seus discípulos, ensina para eles algo essencial, que seria a marca do ser cristão, a marca daqueles que seguem o Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, diz Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Ou seja, nós somos chamados a amar os nossos irmãos como Jesus nos amou. E esse novo mandamento certamente para nós, a todo momento, parece ser novo. Amar os nossos irmãos como Jesus nos amou. E como Jesus nos amou? Jesus nos amou dando a sua vida. Jesus nos amou servindo a nós até a última gota do seu sangue. Jesus, ele amou os seus ensinando a verdade para os seus.
Jesus amou os seus perdoando. Jesus amou os seus acolhendo. Jesus amou os seus perdoando. Jesus amou os seus curando-os. E assim nós também devemos amar os nossos irmãos. A começar pelos da nossa casa, da nossa família, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que convivem conosco no trabalho, aqueles que convivem conosco na comunidade paroquial, nas pastorais. Devemos amar os nossos irmãos. E Jesus é muito claro quando diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que os pagãos, como que aqueles que não têm fé, vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus? Se nós amarmos os nossos irmãos como Jesus nos amou. Aí está. Essa deve ser a nossa marca. É curioso quando os santos eram vistos pelos demais e ao ver a conduta dos santos, as pessoas se recordavam de Jesus. Assim aconteceu quando certa vez São João Bosco, um padre que tinha uma preocupação muito grande com os jovens, sobretudo os jovens que não tinham as suas famílias, ou seja, unidas. E São João Bosco, certa vez, quando recebia a visita do seu bispo, e quando estava com os jovens ensinando-os, junto deles, o bispo, ao ver São João Bosco de longe, dizia para outro que estava do seu lado: veja, Dom Bosco, não parece nosso Senhor? Os seus gestos não lembram os gestos de Jesus? Será que as pessoas também diriam isso de nós? Ao ver a nossa conduta, ao ver os nossos gestos, as nossas ações, será também que estes diriam: parece com Jesus? Ou seja, o modo de falar com os irmãos, o modo de tratá-los, a capacidade de perdoar, de pedir perdão, de ensinar com caridade. Será que nós também somos vistos como Jesus? Essa deve ser a nossa marca, meus irmãos. É muito bom que andemos com o nosso terço na mão para rezar, que talvez andemos com uma camisa bonita de Nossa Senhora ou dos santos, que andemos talvez com a nossa camisa da nossa pastoral, que façamos um gesto de cruz, do sinal da cruz ao passar por uma igreja. Mas se o nosso sinal maior não for a caridade, não for o amor aos nossos irmãos, todos esses outros sinais não valerão. A nossa marca deve ser o amor aos demais, na medida do amor que Jesus teve para conosco. Vamos pedir ao Senhor essa graça, a graça de amarmos como Ele nos amou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.